Olá, graças e paz, eu sou o pastor Delton Cruz e eu gostaria de meditar na palavra hoje, no livro de Reis, 1 Reis, no capítulo 17 e capítulo 18. Eu vou ler por enquanto apenas o versículo 38 e 39. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e lambeu as águas. E vendo todo o povo, caiu sobre o seu rosto e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu li aqui o final de uma história, mas eu gostaria de meditar a partir do capítulo 17. Elias era um homem usado por Deus, ali um profeta, e a época qual Elias estava vivendo, a nação estava corrompida. O rei Acabe, um rei ímpio, a Bíblia vai dizer que para acrescentar suas maldades, e ele foi o pior rei da sua nação ali, ele casa-se com Jezabel. Jezabel era pertencente ali aos sidônios, era uma mulher que adorava Baal, ímpia, e ela tenta destruir o culto ao Deus vivo. Ela manda matar os profetas, ela destrói o altar do Senhor. E Elias, vendo tudo isso, ele resolve se levantar contra a maldade dessa mulher. A nação estava dividida, cocheando entre dois pensamentos, e Elias resolve colocar na brecha. Eu gostaria de meditar sobre 7 lições a qual eu aprendo aqui com o profeta Elias. A primeira lição que eu aprendo, nós vemos aqui no capítulo 17, que Elias ele se apresenta diante do rei, o rei ímpio, e ele fala assim: olha, vivo o Deus ao qual estou na presença, que não vai haver mais chuva, e nenhuma gota de orvalho vai cair sobre essa terra, segundo a minha palavra. Elias resolve se colocar na brecha. A primeira lição que eu vejo: Deus precisa de homens e mulheres valentes para se colocarem na brecha. Embora a nação de Israel tinha nome de quem servia a Deus, mas eles estavam vivendo a idolatria. Jezabel estava tentando matar e exterminar os profetas, tentando acabar com o culto ao verdadeiro Deus. E Elias se revolta contra isso. E Deus coloca no seu coração um desejo de fazer a diferença. E hoje nós precisamos nos colocar na brecha, lutar contra esse evangelho que tem sido pregado, um evangelho que tem sido torcido, onde o homem tem sido colocado como centro e não a Deus, onde os evangelhos são pregados somente para que os homens se enriqueçam e se prosperam, mas esse não é o centro do evangelho. Jesus não se fez carne, não veio habitar no nosso meio para nos tornar empresários ou ricos. Isaías vai dizer que o Espírito do Senhor estava sobre ele para pregar o ano aceitável do Senhor, para levar boas novas, para levar o evangelho aos pobres, para quebrar as correntes. Nós precisamos pregar a palavra de Deus conforme ela é. Da mesma forma como a nação de Israel estava corrompida, dividida entre servir a Deus e a servir a Baal. Baal significa o Senhor, o Deus da chuva. Hoje não é diferente. A nossa nação está, embora tenha nome de cristã, mas é uma nação idólatra, uma nação onde é conhecida pela sensualidade, carnaval, pornografia. O brasileiro é conhecido como o malandro, aquele que quer levar vantagem em tudo. Não podemos ser cristãos somente de nome, não podemos somente ir na igreja e bater cartão, mas nós temos que cultuar a Deus. Deus precisa de homens e mulheres valentes para se colocar na brecha, para pregar a palavra de Deus com autoridade, intrepidez, ousadia, para anunciar que Jesus está vivo, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o nosso Rei, é o nosso Salvador, que não há outros deuses, que não há outro nome a ser invocado. A Bíblia vai dizer que só há um nome, só há um mediador, Jesus Cristo, o homem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro meio de chegar até Deus a não ser por Jesus. E Elias se levanta. Deus pega esse homem agora e vai usar com autoridade. Embora Baal, a sua especialidade fosse a chuva, o Deus da chuva, Deus levanta Elias e fala para o rei: olha, não vai chover mais segundo a minha palavra. E Deus agora tira Elias de cena. Deus leva Elias para o Querite. O Querite era um ribeirão ali, que ficava ali, que as suas águas iam até o Jordão. Querite significa cortar, deixar do tamanho certo, no sentido de cortar a madeira do tamanho certo.
Elias queria ser um vaso, queria se colocar na brecha, e Deus queria usar aquele homem, mas ele precisava ser preparado. E quantas vezes nós queremos ser usados por Deus, mas nós precisamos ser preparados. Me faz lembrar de Neemias. Neemias também, quando ficou sabendo que a sua nação, a sua cidade natal, Jerusalém, estava destruída, os portões haviam sido rompidos, o muro estava quebrado, ele chorou e orou ao Senhor e sentiu o desejo de fazer a diferença, mesmo ali, estando ali num lugar trabalhando como copeiro, tendo uma vida boa, mas ele sentiu a tristeza da sua cidade, dos seus compatriotas, e nós não podemos olhar somente para o nosso umbigo, ou somente para nós, mas nós temos que orar pela nossa nação, nós temos que brigar pelos nossos irmãos, nossas irmãs. Nós não podemos aceitar esse evangelho torto, corrompido, mas nós temos que pregar a palavra com a sua pureza, nós temos que levar a palavra com autoridade, com intrepidez, com ousadia. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Nós temos que fazer como que Elias, se colocar na brecha, restaurar o verdadeiro culto ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Deus que tem poder, ao Deus que tem autoridade. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui: Deus precisa de homens e mulheres valentes para se colocar na brecha. Mas Deus tira agora Elias de cena. Embora Elias queria ser usado, mas Deus tira ele para prepará-lo para a grande missão. Então Deus leva ele para o Querite. E lá no Querite, a segunda lição que eu aprendo, Querite é lugar de intimidade. Lá no Querite ele fica sozinho, não tinha mais ninguém. Ele fica somente na dependência de Deus. Ali ele busca ao Senhor, ali é somente ele, Deus. Deus mandava corvos para alimentar ele de manhã e de tarde, não tinha mais ninguém, mas era um momento de solidão, era um momento de buscar a presença de Deus, de conhecer a Deus, e nós precisamos ter esse momento com Deus, precisamos ficar sós com o Senhor, buscar o Senhor, rasgar nosso coração diante de Deus, aprender a conhecer quem é Deus. Aleluia, Jesus. Nós temos que aprender, nós temos que ter intimidade com Deus, conhecer o nosso Deus, conhecer a voz do nosso Deus. E Elias agora fica por um tempo separado ali no Querite para aprender a ter intimidade com o Senhor. É uma segunda lição que eu aprendo. Mas ele também foi levado para o Querite. Uma outra lição que eu aprendo: Querite é lugar de aprender a depender de Deus. Ali não tinha nada mais, era um oásis. Não tinha como ele buscar alimento em nenhum lugar. A sequidão estava por toda a nação. Acabe estava procurando ele por toda parte. A única forma de vir alimento para ele era o corvo que trazia de manhã e de noite carne e pão. Deus estava ensinando ele a ter dependência de Deus. E nós temos que ficar na dependência de Deus. A nossa bênção vem de Deus. É Ele que abre a porta, é Ele que abre o mar, é Ele que derrama a bênção sobre nós. É Ele. Nós temos que estar na dependência dEle. Foi isso que o Senhor fez quando tirou aquele povo ali do Egito, levou ele para o deserto. No deserto Deus trabalhou naquele povo. Deus estava lapidando, preparando eles para entrar na terra prometida. Deus mandava maná para eles. Deus tirou água da rocha. Deus fez tantos milagres e prodígios, ensinando eles quem era Deus. E nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus. Conhecer quem é o nosso Deus. Também aprendo aqui que ele também estava ali para ser lapidado, para ser preparado. Nós precisamos ser lapidados, trabalhados. A palavra de Deus tem que entrar no nosso coração e trabalhar, forjar em nós o caráter de Cristo. A palavra tem que nos limpar, tem que nos purificar. A palavra tem que transformar-nos dia a dia. Nós não podemos nos contentar de estar indo na igreja todos os cultos, ou participar das reuniões da igreja e sair da mesma forma, da mesma maneira, mas nós temos que viver em novidade de vida, nós temos que amadurecer no Senhor, temos que estar ligado no Senhor. E ali ele estava sendo lapidado, preparado, porque Deus tinha uma grande obra na vida dele, Deus iria usar ele com poder, e nós temos que ter esse desejo de estar na brecha, de fazer a diferença. Não podemos nos contentar e ir na igreja e voltar a ser a mesma coisa. Não podemos ser cristãos somente na igreja, mas no nosso viver, a nossa vida cotidiana, na escola, no serviço, o nosso viver
Em casa, nós temos que ser cristão em toda parte. Rio de Água Viva tem que fluir do nosso ser. Nós temos que ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Não podemos ser cristãos somente no nome. Mas o Senhor tem que habitar em nós. Nós temos que ser o templo do Senhor. Também aprendo uma outra lição aqui. E mesmo ele estando ali, chegou uma hora que o rio secou. Ele ficou por anos ali, mas chegou uma hora que o Querite secou. Por quê? E às vezes acontece isso na nossa vida. Nós estamos num oásis ou numa bolha. Estamos num lugar que não é o ideal, mas estamos num lugar onde a gente sobrevive. Mas não podemos nos contentar com isso. Deus sempre tem algo melhor para nossas vidas. E Deus permitiu que o Querite secasse. Por quê? Também eu aprendo uma lição com isso. Deus queria mostrar para Elias que ele dependia de Deus e não do Querite. É Deus que estava no controle das coisas. Às vezes Deus permite que o deserto se intensifique, ou permite que o Querite feche, que a porta se feche. Mas para mostrar para nós que nós não estamos dependendo do homem ou da mulher, que nós não dependemos de ninguém. A nossa esperança está em Deus. Nós confiamos no Senhor, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Deus vivo, o Deus poderoso, nós esperamos no Deus poderoso. É Ele que opera a nosso favor, é Ele que faz milagre, nós somos dependentes dEle. Uma outra lição também que eu aprendo, por que o rio seca às vezes, por que Deus permite que a porta se feche. Deus queria que Elias mudasse de nível. Nós vemos que ele mudou para um outro, ele foi morar agora com uma viúva. E ali o Senhor operou um milagre, a farinha não acabava, o azeite não acabava, mas o menino morre, ele ora, Deus restaura a vida daquele menino, ele foi tendo mais experiência, ele foi conhecendo mais quem era Deus. Às vezes é assim na nossa vida, às vezes o Senhor muda a situação da nossa vida, às vezes Deus permite que uma porta se feche e ele leva nós para um outro nível, para nós aprendermos a conhecer a voz de Deus, mas também para nós irmos para novos horizontes e termos novas experiências com Deus, porque Deus está nos preparando para uma grande obra. E depois que ele passa por tudo isso, agora ele se coloca ali diante do rei novamente, mas não era o mesmo Elias, era um homem que tinha experiência com Deus, que conhecia a voz de Deus, que dependia de Deus, e nós temos que ser assim. Nós não podemos passar pelo deserto e sair da mesma forma, mas deserto é a escola do Senhor. Nós temos que sair do deserto transformados, mudados, cheios do Espírito Santo de Deus, com mais intimidade com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Elias agora não é mais o mesmo. E ele desafia agora aqueles profetas de Baal. Fala, olha, se Baal é Deus, quem vamos fazer que sacrifício? O que responder por fogo é o Deus verdadeiro. Embora Baal fosse um especialista em chuva, ficou por mais de 3 anos ali e não choveu. Deus mostrando para aquela nação que eles estavam vivendo uma sequidão espiritual. Deus não estava manifestando mais no meio deles, embora estava tudo certo no mundo físico, mas espiritualmente estava morto, estava se cumprindo o que Jeremias falou. Esse povo cometeu 2 maldades. A mim me deixou o manancial de água viva e acabou cisternas rachadas que não retém água. Então Deus permitiu que aquilo que estava acontecendo no mundo espiritual viesse para o mundo físico. Então veio toda aquela sequidão ali para eles enxergarem que eles estavam deixando a Deus. E eles oram ali. Os profetas de Baal tentam e não acontece nada. E quando Elias ora, o Senhor manda fogo do céu, e o fogo desce ali e queima as pedras, queima a água, queima a oferta, queima tudo, porque só o Senhor é Deus. E aquela nação não teve dúvida, e eles caíram por terra, joelho por terra, e começaram a clamar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus levantou Elias com poder, autoridade, para restaurar a fé daquele povo. E hoje é meu tempo, é o seu tempo. Nós precisamos nos levantar com poder e autoridade, para que eles possam enxergar que o nosso Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus vivo. E o Senhor precisa de mim e de você, para que nós venhamos a nos colocar na brecha. Não podemos nos contentar em viver uma vida morna, mas precisamos orar, buscar a Deus, ouvir a voz do Senhor, ter intimidade com o Senhor. E o que ele fez antes de
Uma lição que eu vejo que é a última, antes de cair o fogo, ele restaurou o altar, ele pegou as pedras, restaurou o altar. Nós precisamos restaurar o altar do nosso coração. A última lição que eu aprendo, restaurar a nossa vida, tirar todas o pecado, não precisa tirar tudo aquilo que impede nós sermos cheios da presença de Deus, para que o fogo de Deus venha arder no nosso coração e nós venhamos ser cheios da presença de Deus. Amém? E que as vidas possam olhar para nós e ver que o Senhor habita em nós. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.